de 0 a 10, qual é a sua nota no quesito autogentileza? Vem comigo que hoje a conversa para se levar é sobre autogentileza e como a gente é gentil com os outros, mas não com a gente mesmo. Oi, eu sou a Gibetin, comunicóloga que é apaixonada por pessoas, histórias e num processo de autodesenvolvimento que eu me comprometi a vir aqui compartilhar com você, que eu sei que se está aqui, talvez esteja realmente interessado e comprometido com o seu autodesenvolvimento, com o seu processo de autoliderança. E a gente aqui hoje, no nosso dia a dia, de uma forma ou outra, a gente acaba sendo líderes. Líder do nosso negócio, líder da nossa família, líder dos nossos colaboradores, líder dentro de uma sala de aula, enfim. Mas esse processo de autoliderança começa consigo mesmo, né? Quando a gente entende que nós temos que nos liderar, que aprender a domesticar algumas coisas, melhorar alguns processos, adquirir novas habilidades, ou como diz uma amiga, exercitar novas habilidades. Quando a gente começa esse processo, vai ficando mais fácil de entender como acontece dentro da gente e a gente tem a capacidade de olhar para o outro com um pouco mais de empatia e também facilitar, por que não dizer assim, facilitar a jornada do outro na sua busca por autodesenvolvimento, na sua busca por ser uma pessoa melhor, ou na sua jornada, mesmo que não seja de tomada de consciência. E aí, a responsabilidade é de quem começa essa jornada. Se você começou a jornada de autodesenvolvimento, você começou a olhar para a sua expansão de consciência, tem que dar esses passos coerentes, de forma coerente. E uma das coisas que eu trago sempre para a minha vida, para as minhas conversas, é como a gente melhorar a comunicação. E como melhorar a comunicação com mais gentileza. Não é fácil, gente. Ser uma pessoa gentil é um desafio muito grande. O mundo tá aí o tempo todo, fazendo a gente pensar duas vezes e falar, meu Deus, será que essa pessoa, será que... eu brinco assim que o mundo testa meu budismo. Testa minha gentileza. E tem dias que é um baita desafio respirar fundo e ser gentil. Mas mais do que ser gentil com os outros, eu acho que é um desafio muito grande. É o primeiro deles que a gente tem que olhar. Mas costumeiramente é um dos últimos para fora a gente tomar consciência, que é o desafio da nossa conversa interna. A gente às vezes se preocupa muito como que a gente vai se portar, falar com o filho, falar com o funcionário, falar com um líder, falar com o gestor, com o empregador, e a gente não pensa como é que a gente fala com a gente mesmo. Se a gente está aqui para falar de comunicação, acho que a gente tem que começar por aí. Como que a gente fala com a gente mesmo? Como é a sua conversa interna? E aí tem 2 pontos que eu quero trazer para você. Vamos falar deles aqui, um de cada vez. O primeiro desses pontos é realmente essa autogentileza. Como está a sua capacidade de ser gentil consigo mesmo? Eu vou dizer para vocês que na minha jornada isso é um baita desafio. Ainda é. Melhorou muito. Nossa, melhorou muito, muito, muito. Hoje eu sou muito mais gentil comigo mesma do que eu era alguns anos atrás. A Gi, de 5, 10 anos atrás, era uma pessoa que se questionava o tempo todo se estava tendo a atitude correta, se falava alguma coisa que... Putz, falei uma coisa aqui que não era bem isso, dei uma bola fora, cometi uma gafe, escorreguei aqui. Isso ficava na minha cabeça horas, dias, eu ficava repassando aquela gafe, eu ficava repassando aquela falha e me torturando inúmeras vezes por conta disso. Hoje a neurociência até explica, inclusive, que quando a gente gera uma sinapse desse tipo, que causou uma experiência negativa, que a tendência é a gente ficar aqui remoendo. Isso vira como se fosse assim, é uma coisa conhecida já da minha mente. Então, eu vou diariamente revivê-la e relembrá-la, trazendo de novo esse gatilho de ansiedade, trazendo de novo aquela emoção que foi engatilhada na primeira vez. Então, é muito comum que a gente sinta os batimentos cardíacos se acelerarem, fique enraivecido, a gente revive mesmo as situações. E aí é uma coisa bem preocupante, porque você já teve um processo de automutilação, vamos pensar assim, onde aconteceu uma falha,
E aí você vai começar a reviver isso diariamente. É como se essa falha ela virasse 2, 3, 10, 100 vezes. Cada vez que você traz de volta aquela memória, você então faz com que o seu corpo todo reviva aquele processo. Hormônios são liberados, emoções são reativadas, e isso faz com que de novo, e de novo, e de novo, fique mais fácil revivê-las. Então, a gente precisa aprender aqui a olhar para si mesmo com mais gentileza e interromper esses processos. Tá, cometi um erro aqui, falhei. Falhei, está falhado, não se fala mais isso. Quem será que foi o poeta que disse isso? Mas isso é uma poesia. Ah, falhei, está falhado. Não se fala mais isso. Olha para você com gentileza. E aí tem um exercício que eu gosto muito de fazer e tenho recomendado para as pessoas, que é assim. Uma grande amiga sua vem e te conta uma coisa que aconteceu, onde ela falhou. Um colaborador que você gosta muito, que vem para o seu dia, a gente fala que falhou daquele jeito. O que você vai fazer? Você vai gritar com esse colaborador? Você vai gritar com a sua amiga? Você vai xingar, aí ofendê-lo, dizer vários palavrões na sua cabeça, que vem na sua cabeça, você vai falar isso para ela? Eu tenho quase certeza, se você está aqui buscando autodesenvolvimento, não vai ser isso que você vai fazer. Você vai olhar para essa pessoa e vai falar, acontece, tudo bem. Errou feio aqui, mas aprende a lição, da próxima você não vai mais fazer isso. Ou você vai acolher mesmo e falar, cara, tá tudo bem, você estava cansado, está exausto, você tem feito 25 mil coisas ao mesmo tempo no seu dia. É normal que alguma coisa não saia exatamente como estava planejado. Tenho certeza que você vai falar de um jeito mais gentil. Só que se for você cometendo o erro, você vai sim ser muito mais rude consigo mesmo. É comum que a gente não tenha a mesma facilidade, sabe? Para falar com outros do que a gente fala com a gente mesmo. Eu achei, esses dias lendo os estoicos, né? As reflexões estoicas, que é um outro conteúdo que a gente traz aqui diariamente, em várias das nossas redes tem esse conteúdo diário. Eu tenho aprendido muito sobre filosofia, e essa linha do estoicismo, né, é uma linha filosófica que eu acho que tem me ajudado a viver de uma forma mais simples, mais fácil. E uma das coisas que eles falam é que você não pode se apegar às emoções violentas, né? Cuidado com o presente, para a gente não viver nem no futuro, nem no passado. E aí essa questão da autogentileza é um caminho muito parecido com isso, sabe? Ele bebe dessa fonte. Não aumenta nem diminua a gravidade daquilo que foi feito. Cuidado, você está falando com você com a gentileza que você precisava? Ou será que você está aumentando demais essa emoção violenta? Sendo rude demais consigo mesmo? Então, esse é um primeiro ponto que eu quero te convidar a pensar. Quando a voz da sua mente começar a ser rude com você, e às vezes mesmo, às vezes eu já vivenciei, vou falar pela minha experiência, né? Eu já vivenciei emoções assim, onde eu ficava passando, você é idiota, Gislaine, olha o que você fez, não é possível que você é burra desse jeito. Eu jamais falaria isso com os meus amigos. Talvez um ou outro, mas no geral eu não falaria assim com os meus amigos. Eu jamais falaria assim com a minha filha, né? Ou com alguém da minha equipe. E aí, se eu consigo respirar fundo e entender, ter empatia pelo outro, por que eu não tenho empatia comigo mesmo? Por que eu não tenho esse hábito de respirar fundo e falar, tá tudo bem, Gislaine, você errou. Pois é. Mas como que a gente pode resolver isso agora e não gastar energia demais com isso, não deixar esse problema aumentar? Errou, resolve. Falhou, entende, melhora no próximo processo. Será que a gente consegue fazer isso ser mais simplificado e mais gentil com a gente mesmo? Quero te convidar a pensar sobre isso, tá? E vamos ao segundo ponto? O segundo ponto, não menos importante, e é uma das coisas que eu bato bastante também para quem convive comigo, já falei em alguns conteúdos aqui no canal, inclusive, que você não é a voz da sua mente. Você é aquele que observa a voz da sua mente. Então, se a voz da sua mente aí está aí falando na sua cabeça, está sendo rude, você pode interceptar esse pensamento. Você pode entender, opa,
que essa voz está falando aqui? Eu não sou necessariamente o que eu penso. Eu sou aquele que observa o que eu penso. Então, se o que eu penso está sendo rude, está sendo grosseiro, está sendo pouco empático com a Gislaine real, talvez isso só seja um eco daquelas sinapses que foram criadas e que não são tão saudáveis que a gente começou falando. E se aí eu estou deixando um eco tomar conta da minha mente e, de novo, fazer com que o meu corpo todo funcione numa memória com base em quem eu era no passado, tá errado, né? A gente tem que se manter no presente. Então, se coloca nesse lugar de observador dos seus pensamentos, talvez isso seja um ponto a facilitar a sua vida. Se você consegue ser aquele que observa seus pensamentos, você também consegue interrompê-los. Você consegue mudar esses padrões. E aí, meu caro e minha cara, nós já estamos a muitos passos nessa jornada de autodesenvolvimento e autoliderança. E isso já vai ficando mais fácil, né? É um processo que quem medita consegue, uma habilidade que quem medita consegue exercitar, mas que nós todos aqui, meros mortais, que não conseguimos meditar todos os dias, não somos gurus aqui da meditação. Eu mesmo medito, mas medito espaçadamente, né? Eu não consegui colocar a meditação como uma rotina diária, mas eu já consegui melhorar muito essa habilidade de observar meus pensamentos e interrompê-los. E quando eu vejo que eles estão ganhando força, opa, respira, esse pensamento está sendo intrusivo, esse pensamento está sendo obsessivo, ele está se repetindo desnecessariamente. Opa, esse pensamento aqui é referente a uma vivência que foi no passado, né? A Gislaine do passado. E tá tudo bem se esse passado for há 5 minutos atrás. Se na próxima vez que, depois desse vídeo, num pensamento desse, no momento onde você estiver sendo rude consigo mesmo, estiver sendo pouco gentil consigo mesmo, você conseguir interferir e falar, opa, o que é esse pensamento aqui? Preciso ser mais gentil comigo mesmo? Já funcionou. Essa pessoa que interceptou um pensamento já é uma pessoa melhor, que agia alguns centésimos de segundo atrás, que estava se materializando. Olha que lindo! É mais fácil essa jornada de autodesenvolvimento do que você imagina. E o processo é longo, contínuo, enquanto a gente viver, a gente vai estar aqui, elevando os nossos pensamentos e melhorando os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, não é mesmo? E, afinal de contas, o processo de se comunicar trabalha assim, com todo o corpo, mente, alma, frases ditas, palavras jogadas ao vento ou aos outros, né? Com mais consciência, com mais amor, com mais gentileza e com mais conhecimento, fica mais fácil ainda ser gentil. Então te convido, se você chegou até aqui, te convido a deixar seu like, compartilhar esse conteúdo com alguém que possa se interessar, que talvez se materialize demais e precise ser mais gentil consigo mesmo. E deixa aqui nos comentários o que você está achando desse conteúdo. Se de alguma forma isso foi útil para você, eu vou ficar muito, muito feliz de receber seu comentário e faço questão de vir aqui e responder assim que possível, para que a gente consiga ter conversas mais saudáveis com a gente mesmo e depois com os demais. Obrigada e eu desejo muito que você tenha conversas mais felizes e mais gentis consigo mesmo, que você consiga elevar seus pensamentos. Até a próxima!